Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Geraldo Carvalho, sou um dos donos desse site e há mais de 7 anos que eu ajudo pessoas a se tornarem mais eficientes e produtivas na utilização do computador. E neste rápido vídeo vou mostrar como você também pode se tornar muito mais eficiente e produtivo digitando todo tipo de texto em alta velocidade de 36 mil toques por hora e o melhor de tudo, com a sua própria voz. Tudo isso vai ser provado para você. Assista até o final, você não vai se arrepender. Você vai acabar definitivamente com a famosa preguiça de digitar, se tornará um profissional muito mais eficiente e realizará muito mais tarefas em menos tempo. E vai saber também o que um facão tem a ver com tudo isso. Como disse, me chamo Geraldo e há 7 anos que estudo formas de fazer mais em menos tempo. Tudo relativo à produtividade me interessa, tanto na utilização do computador quanto na vida de uma forma geral. Então, durante todo esse tempo, eu pesquisei, estudei muito sobre esse assunto e tenho bastante experiência acumulada. Mas nem sempre fui esse cara altamente produtivo no uso do computador. No tempo da faculdade, eu consegui um estágio numa empresa de seguros. E você sabe que os estagiários normalmente são muito explorados nas empresas, né? Então todos os serviços, os piores serviços sempre sobravam para mim, inclusive o serviço de digitação de textos. Então eu passava muitas tardes digitando textos de contratos, apólices, todo tipo de papel chegava para mim e eu tinha que dar conta daquilo. E no final do dia, apesar de todo esforço e sacrifício, eu tinha aquela sensação de que tinha produzido muito pouco. E cada vez mais chegavam pilhas e pilhas de papéis para digitar. E eu comecei a sentir dor nas minhas mãos e punhos. E ao consultar o médico, ele falou que eu estava com o princípio de LER, a lesão por esforço repetitivo. Então, antes que eu tivesse um colapso nervoso e fosse afastado definitivamente do trabalho pela LER, né, pela lesão por esforço repetitivo, eu decidi sair daquele estágio. Justamente naquela época, eu tinha muitos conhecidos que estavam ganhando muito dinheiro com blogs. Eu resolvi montar o meu blog também. No entanto, eu sabia que tinha que digitar muito texto toda semana, com muita frequência, e aquilo me desanimava. O meu blog não durou muito, justamente por essa indisposição de digitar. E eu sei que se esse projeto tivesse durado, eu teria ganho muito dinheiro ao longo do tempo, mas eu perdi esse dinheiro justamente pela indisposição de digitar e de manter aquele blog no ar. Mas houve o dia em que tudo mudou. Numa dessas tardes de sexta-feira de estresse de trabalho, no final da tarde, eu entrei num posto de gasolina para tomar uma cerveja, uma long neck, e lá eu encontrei um velho colega de faculdade. E durante a conversa eu me lembrei que esse colega, no tempo da faculdade, ele ganhava um dinheiro extra digitando trabalhos para os outros alunos. E ele acabou me confessando que ele conseguia produzir tanto porque ele usava um sistema que reconhecia a voz e transformava a voz em texto. Naquele momento eu não acreditei que isso fosse possível, mas ele estava com o notebook no carro, pegou o notebook e me provou que aquilo era uma realidade, que de fato era possível sim. Então eu tive aquela sensação incrível de descoberta, de tudo que eu precisava, de tudo que eu tinha sofrido por conta da digitação, que se eu conhecesse aquela tecnologia há mais tempo, eu seria uma pessoa muito mais eficiente, muito mais produtiva e não teria passado por tanto coisa desagradável quanto eu passei com a digitação manual, digamos assim. Então eu insisti bastante e aquele meu amigo ele falou o nome do programa, Eu queria saber qual programa que fazia aquilo. Ele, com alguma resistência, me falou o nome do programa. Eu cheguei em casa, comprei o programa imediatamente, mas para minha frustração não funcionou. Eu não conseguia reconhecer a minha voz, não deu certo. Então eu liguei para aquele meu amigo e ele resolveu me falar a verdade, que na verdade não é um único programa, que não basta um único programa, que são necessários 3 programas utilizados em conjunto e que ele, durante muito tempo, ele levou para aprender isso, muitas tentativas e erros, que ele teve muito sacrifício para chegar a essa solução ideal e que se ele só me passaria essas informações, quais eram os programas adicionais e como configurar todo o sistema, se eu desse para ele R$ 5.000. Isso mesmo, R$ 5.000, um absurdo. Eu fiquei realmente revoltado. Por pouco eu não xinguei esse meu amigo no telefone, mas ele me deu um argumento que fez mudar um pouco de
de percepção. Ele falou o seguinte: se você contratar uma secretária que digite para você todo tipo de documento, né, por um mês você vai pagar no mínimo um salário de R$ 1.500, mais de transporte R$ 150, mais de ticket de alimentação cerca de 220, mais os outros direitos trabalhistas, os outros FGTS e demais direitos, né, mais 300, o que daria, já com os abatimentos, né, cerca de R$ 1.900 por mês para ter tudo digitado por uma secretária. Então é um custo altíssimo e todo mês teria que se repetir. R$ 1.900 todo mês para poder ter essa liberdade de ter tudo digitado para mim. E que, utilizando esse sistema, eu ficaria livre, totalmente independente e poderia utilizar à vontade. Então, daqueles 5.000 iniciais, nós chegamos a um acordo de R$ 2.000. Eu achei que seria interessante porque, imagine assim, eu vou pagar o salário então de uma secretária por um mês e vou a minha vida inteira ter essa autonomia de digitar com a minha própria voz. Foi exatamente isso que aconteceu. Logo no primeiro mês de uso, eu pus em prática a minha digitação por voz e peguei projetos antigos que estavam engavetados, digamos assim, que estavam deixados de lado por conta de precisarem de muita digitação, de colocar aquelas ideias no papel e tocá-las em frente. E justamente esse trabalho que estava acumulado ao longo do tempo, ele rendeu muito mais do que os R$ 2.000 que eu investi inicialmente para aprender todo aquele conhecimento. Então hoje a minha vida é outra coisa, eu não tenho problema nenhum de digitação, digito com toda a velocidade, não tenho preguiça nunca de digitar e assim eu produzo muito. Vou fazer agora uma rápida demonstração do sistema para você ver que tudo isso é verdade. Vou digitar por 1 minuto, ok? E observe a velocidade e a precisão do sistema. Vamos lá. Ok, o sistema de digitação está ativo, os 3 programas estão prontos para serem utilizados. Eu vou fazer uma demonstração de 1 minuto exato e depois vamos calcular a velocidade da digitação. A partir de agora. Veja que tudo que eu falo ao microfone, vírgula, automaticamente é convertido em texto. Ponto. Observe que toda a pontuação também é feita com a voz, vírgula. Você não tem que digitar praticamente nada no teclado. Ponto parágrafo. Obviamente que o sistema não é perfeito, vírgula, ele requer uma correção posterior, vírgula, mas se você fizer tudo da maneira correta, você consegue uma precisão de mais de 90% de acerto. Ponto. Dessa maneira, é tudo muito mais fácil, vírgula, mais rápido e mais produtivo. Ponto parágrafo. Se você tem vontade de colocar em prática aquelas ideias que tem na sua cabeça, vírgula, mas que você não tem disposição de colocá-las no papel, vírgula, com este recurso você vai conseguir fazer isso de forma fácil, vírgula, rápida e automática. Ponto parágrafo. Assim, acabou 1 minuto de gravação. Vamos dar uma pausa. Ok. Dei uma pausa agora. Você observou que em 1 minuto de digitação por voz, tá, eu consegui produzir um texto com bastante eficiência e poucos erros que eu posso corrigir depois. Agora eu vou contar o número de letras para que a gente calcule a velocidade de digitação. Isso vai ser feito rapidinho, automaticamente. Eu seleciono o texto, coloco o comando copiar, abro um arquivo no Word, colo esse texto que eu acabei de criar, vou salvar esse arquivo Word, ok? Vou botar um nome girafa, por exemplo, um nome qualquer. Agora eu fecho esse arquivo Word que eu acabei de criar e vou na pasta onde ele foi salvo. Aqui está o arquivo chamado girafa. Para saber o número de letras digitadas, né, eu vou em propriedades, clico com o botão direito do mouse, propriedades, detalhes, e aqui está, contagem de caracteres, 608 caracteres. Em 1 minuto de digitação falada, eu consegui fazer 608 toques. Vamos fazer aqui um cálculo rápido. 608 toques dividido por minuto, no caso vamos dividir por segundo, né, dividido por 60 segundos, dá 10,13 toques por segundo. Ok?
Vamos multiplicar novamente por 60 para termos por minuto, são 608 toques por minuto. E se formos colocar em uma hora, multiplicamos por 60 novamente, temos 36.480 toques por hora. Ou seja, uma velocidade incrível, uma produtividade incrível. Você fazendo isso em 2 horas, 3 horas, praticamente você tem um livro inteiro digitado. Em questão de 3 horas, 2 horas talvez, você tem um livro inteiro com todos esses caracteres. Então, eu estou provando para você matematicamente que a sua produtividade subirá demais se você utilizar o sistema que converte voz em texto. Ok, você deve estar se perguntando qual programa que faz isso, qual é a tecnologia que permite digitar de forma tão eficiente com a própria voz. Na verdade, como disse o meu amigo no início do vídeo, né, não é um programa único, são 3 programas, é um sistema integrado de 3 programas. Você tem que conhecer cada um deles, você tem que pegar o programa 1 e adaptá-lo para que ele reconheça bem o programa 2, adaptá-lo para que ele também reconheça e trabalhe em conjunto com o programa 3. A mesma coisa você vai fazer com o programa 2, você vai configurá-lo e adaptá-lo para ele reconhecer o programa 1 e reconhecer também o programa 3. E a mesma coisa com o programa 3, você vai configurá-lo de forma que ele reconheça bem o programa 1 e o programa 2. Então é um sistema integrado de 3 programas. E além disso, existem alguns ajustes finos e alguns truques fundamentais que, se você não fizer passo a passo, não fizer todas as etapas, são 5 etapas na verdade. São 5 etapas fáceis de fazer, mas no entanto, se você não tiver esse conhecimento, você não vai conseguir digitar com sua voz corretamente, né? Então tudo isso vai ser explicado para você. É fácil, é muito fácil, mas tem etapas que precisam ser cumpridas. É como se você realizasse, por exemplo, pequenas contas. 2 mais 2, 4. 5 mais 3, 8. São coisas fáceis, mas precisam ser feitas em sequência, ok? Então, eu e a minha equipe criamos, né, uma videoaula que ensina todo esse conhecimento que meu amigo levou anos para acumular e que passou para mim, e que eu também adicionei novos conhecimentos, novas utilizações, e todo esse conhecimento foi condensado em 1 hora e 17 minutos de videoaula. Então você vai saber na videoaula quais são os programas necessários, como utilizar cada um deles, como configurar, como fazer com que sua voz seja melhor reconhecida, e o melhor de tudo é que você vai receber os 3 programas gratuitamente. Comprando a videoaula, você vai receber os programas sem ter que gastar mais nem um centavo. Vou falar alguns benefícios e opções de uso do sistema. Você vai poder usar para criar rapidamente seus textos de trabalho e estudo, para responder seus e-mails de trabalho ou e-mails pessoais. Você recebe um e-mail, por exemplo, você responde com a voz, digita o texto e automaticamente você dá o reply, né, a resposta. Abre outro, digita com a voz, e assim aqueles e-mails que chegam em grande quantidade, você dá conta deles em questão de minutos. O sistema ajuda também a fazer transcrições de arquivos de áudio e vídeo. Se você tem coisas que você deseja passar para o papel, você coloca o áudio ou o vídeo e fala ao microfone o que você está ouvindo no momento. Então você pode fazer transcrições, até mesmo traduções de forma muito rápida. Interessante também para criar prazerosamente textos para seus sites e blogs. Se você ainda não tem um site ou um blog, isso lhe ajudará a ter, pois a digitação não será mais um problema. Para acabar de vez com a preguiça de digitar e colocar no papel todas as suas ideias e projetos antigos, né? Aquelas coisas que você deseja fazer há muito tempo, mas está prorrogando e não tem disposição para colocá-las em prática, isso da digitação verbal, da digitação por voz, vai lhe ajudar muito a pôr em prática esses projetos que estavam engavetados, digamos assim. Para lhe dar mais tempo livre e mais horas de lazer e diversão. Ou seja, você realizando seus trabalhos de computador em menos tempo, aquele tempo vai sobrar para você passar com sua família, para você fazer o seu esporte, enfim, você vai ter mais qualidade de vida porque vai passar menos tempo no computador.
O sistema serve também para proteger a sua saúde da LER, né, a lesão por esforço repetitivo, e também de efeitos secundários do estresse do uso do computador, como pressão alta, você pode ter mau humor, você pode ter problemas de relacionamento, você fica muito tempo no computador, fica irritado, acaba brigando com as pessoas que lhe cercam, enfim, você não vai ter mais esse problema se você digitar com a sua voz. Útil também para criar material escrito para aulas e palestras. Se você é professor, se você gosta de falar sobre determinados assuntos, você pode criar material escrito. Esse vídeo mesmo que você está vendo, todo o texto dele, toda a parte escrita foi criada com o sistema de reconhecimento de voz. Para escrever petições e documentos jurídicos. Se você é um advogado, sabe que muitas vezes precisa escrever seus textos de trabalho e não tem aquela disposição, não tem aquele tempo. Então, com esse sistema você vai poder produzir esses arquivos, esses documentos de forma muito mais rápida. E o item 10, para se livrar quase totalmente do desgastante e cansativo processo de digitação manual. Só isso já vale por todos os outros benefícios. Você deve estar se perguntando qual o preço do sistema, qual o preço da videoaula e de todo o kit. Obviamente que não é os R$ 5.000 que o meu colega me pediu no início, nem os R$ 2.000 que equivale ao salário de uma secretária por um mês inteiro. O preço é de apenas R$ 180. Isso mesmo, R$ 180, acessível a qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Se você usar o sistema por 3 anos, equivale a pagar 16 centavos por dia. Obviamente você vai usar muito mais do que 3 anos. Então você estaria pagando uma moedinha dessa de 10 e outra de 5 centavos para ter o sistema a sua vida inteira, disponível a sua vida inteira. Sobre a entrega. A entrega é rápida, feita exclusivamente pela internet via download. Você vai receber o kit completo no mesmo dia do pagamento ou em até no máximo 24 horas úteis se fizer num feriado ou no final de semana. Entrega via download super rápida. Compre com toda a segurança através do site PagSeguro. Segurança total. Você paga e pelas regras do PagSeguro você sabe bem que se você paga e não recebe o produto, você tem o direito a pedir o seu dinheiro de volta. Se você está preocupado em relação à segurança da transação, não se preocupe, pois o PagSeguro garante que você vai receber o produto conforme prometido. Você pode pagar por boleto bancário ou mesmo parcelado em suaves prestações no seu cartão de crédito. Se você quer ter um excelente desconto extra, você pode pagar através de depósito ou transferência bancária no Bradesco, Banco do Brasil, Itaú ou Caixa Econômica Federal. Neste caso, ao invés de R$ 180, que já é um valor muito barato, você pagará apenas R$ 140. Isso mesmo, R$ 140, que na perspectiva de 3 anos de uso, equivale a pagar cerca de 11 centavos por dia. É muito barato. Você lembra que no início do vídeo falamos de um facão? Pois observe essa imagem. Ela mostra uma pessoa cortando cana com o facão. Ao longo de um dia inteiro de trabalho e muito sacrifício embaixo do sol, com muito esforço, essa pessoa produz pouco no final do dia. Se ao invés de um facão fosse utilizado uma colheitadeira, a produção seria de caminhões e caminhões de cana cortada em muito menos tempo, com menos sacrifício. Então, esse mesmo paralelo deve ser colocado em relação à digitação. A digitação manual equivale a cortar cana com as mãos. A digitação verbal, a digitação falada, equivale a você cortar a cana com uma colheitadeira. A produção é muito maior. Então, automatize e produza muito mais. Chega de sofrer com processos manuais. Então, dê agora um basta na preguiça de digitar e no estresse da digitação. Clique agora no botão que aparece embaixo desse vídeo e tenha muito mais qualidade de vida e de trabalho. Você que trabalha tanto, você merece. Clique agora no botão comprar e receba hoje mesmo o kit completo.